noite a todos, paz do Senhor, paz de Deus, que a paz de Deus esteja com todos nós, para convosco. Bom, vamos aqui nessa série, essa aqui é chamada Cronologia Bíblica, da Tempo Matriz com Deus, Bíblia Real, a apresentação da tabela cronológica do Novo Testamento dos livros da Bíblia Real, que fique bem claro que essa aqui é a Bíblia Real e ela é diferente um pouco da Bíblia tradicional, a Bíblia que a gente tem antiga. Ela é muito mais bem organizada, ela é uma Bíblia científica, ela é uma Bíblia onde junta a palavra de Deus com conhecimento, ela é uma Bíblia de estudo, não é só para ler, ela também é de estudo, e ela junta vários itens. Eu vou pegar o laser aqui, para explicar. Então tá aqui, ó, a gente tem aqui, nós temos aqui a apresentação da tabela cronológica do Novo Testamento dos livros da Bíblia Real. Eu vou fazer uma série só isso aqui para não ficar vários videozinhos, fazer um só. Ó, número das epístolas ou livros, né? Nome do livro /o epístola, tá? O setor onde foi escrito, o nome do escritor e o ano que foi escrito. Por quê? Porque assim, ó, na Bíblia Real, o primeiro livro é o livro Mateus Galvão, é o nome sobre o nome dele. Ele foi escrito na Palestina e o nome do escritor foi o próprio Mateus Galvão, onde ele escreveu o nome de 41. Ou seja, o nome de 41 há 1124 anos atrás, nessa média. A questão de calendário, hoje a gente tem em média de, eu acho que 11 calendários, tá? Fazendo uma pesquisa sobre datas, fora alguns bíblicos que tinha na Bíblia, mas a gente tem um calendário real, que é desde o princípio, de Adão e Eva, tá? E aqui é baseado nesse calendário que a gente está hoje, no calendário juliano, que tem o mês de julho, que é o Caio Júlio César colocou o mês de julho em homenagem a ele, e o fevereiro foi em homenagem à festa do Purim. Para ser 10 meses ficou 12, tá? Mas é só para poder entender como que fica a questão aqui da organização bíblica. O segundo livro é a primeira epístola escrita aos primeiros Tessalonicenses. Essa organograma, essa organização pela data que foi escrito, para você poder entender só. Se eu misturar tudo quanto é livro aqui, você não vai entender por que o apóstolo Paulo estava na ilha de Malta antes de ele escrever o livro que estava não sei aonde. Gera uma confusão que tem tamanho. A Bíblia Real, a Bíblia diz assim: eu sou Deus, né? Eu sou Deus, eu não sou Deus de confusão, eu sou Deus de esclarecimento. Então já está dizendo tudo, né? Então é uma Bíblia que ela é bem clara, é uma Bíblia para aprender, então ela tem que ser bem elaborada. Então, o segundo livro, a epístola escrita aos primeiros Tessalonicenses, na verdade não é epístola. O setor que ela foi escrita na província de Corinto, o município de Corinto, o município de Corinto, que era na província de Roma, que ficava em Acaia. O escritor que escreveu foi Paulo de Tarso, ele escreveu muitas epístolas, e o ano que ele escreveu isso aqui foi no ano de 50. Então se passaram 9 anos para se escrever uma epístola e ser colocada cronologicamente dentro da Bíblia Real. O terceiro livro é a segunda epístola escrita aos Tessalonicenses, que foi escrito no município de Corinto e Roma, na província de Roma, Acaia. O escritor foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso falava mais ou menos 11 idiomas, ele tinha muito conhecimento, era bastante estudado. E ele escreveu no ano de 51. Então, ele escreveu escrita aos Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses ele escreveu no ano de 50, Paulo de Tarso. Segundo Tessalonicenses ele escreveu no ano de 51. Levou um ano para ele escrever a outra epístola, tá? Então, a terceira epístola é escrita aos Gálatas. Não, o quarto livro, a terceira epístola escrita aos Gálatas, na Galácia, era o nome do município, era Galácia. E o setor que foi escrito na Antioquia da Síria.
o escritor Paulo de Tarso, que escreveu, e ele escreveu entre o ano de 50 e 52. Então calcula-se que no ano de 52 ele tenha publicado esse livro. Tá? Se ele começou a escrever em 50, concluiu em 52, então ele publicou em 52. Se passaram 11 anos do primeiro livro de Mateus 41, que daí começou as escrituras do Novo Testamento. Ok? Próximo. Então, apresentando a tabela cronológica do Novo Testamento dos livros da Bíblia Real. Tá? A Bíblia Real, uma Bíblia muito bem elaborada, uma Bíblia culta, uma Bíblia que não é só Bíblia, é também científica, tem gramática portuguesa, ela juntou tudo que foi matéria que você pode ter ideia de ciências exatas, gramática portuguesa, e está posta aqui. Então é algo muito bem elaborado. Então aqui, ó, o quinto livro, né? É a primeira epístola escrita ao Coríntios e a quarta epístola escrita pelo apóstolo Paulo de Tarso. O setor que escreveu foi em Éfeso, era na província de Esmirna. Esmirna foi onde surgiu a igreja batista, tá? Província de Esmirna. Nome do escritor, Paulo de Tarso. Ano escrito, ele escreveu no ano de 55, 14 anos depois do livro de Mateus. Por quê? Tem essa referência do livro de Mateus, que ele foi o primeiro livro, cronologicamente, na linha do tempo, escrito. O sexto livro foi a segunda epístola escrita aos Coríntios, ou seja, o primeiro livro foi o 1 Coríntios, e esse aqui é o 2 Coríntios. E a terceira epístola escrita pelo apóstolo Paulo de Tarso. O setor que ele escreveu quando ele estava na Macedônia, né? O nome do escritor Paulo de Tarso, que foi que ele escreveu, e ele escreveu 14 anos depois, no ano de 55, né? No ano de 55 ele escreveu isso aí. O sétimo livro é a primeira epístola escrita aos Romanos e a sexta epístola escrita aos Romanos, que é o livro de Romanos. Foi escrito no município de Coríntios, na província de Roma, Acaia, escrito por Paulo de Tarso e Técio de Tarso. Tá? Paulo de Tarso e Técio de Tarso. Técio era irmão de Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso ele teve vários irmãos. Inclusive tem um que é Onésimo, que foi o 11º irmão. O Técio era o terceiro irmão dele. Então os irmãos dele era meio que tinha a ordem numérica, né? Onésimo era o 11º, o Técio era o terceiro e por aí. Ele escreveu isso aqui no ano de 56, 15 anos depois de escrito o livro de Mateus Galvão, o primeiro livro. E aqui vem o oitavo livro, Lucas Pini, ou Lucas Paine. Ele escreveu na Cesareia, que era município, a Judéia era a província de Cesareia. O Lucas Pini em português, vou falar Lucas Pini em português, ele era psiquiatra, né? E quando ele escreveu o livro de Lucas, foi entre o ano de 56 a 58. Então, em 58 ele iniciou a escrever em 56. Em 58 ele publicou o livro, divulgou o livro de Lucas, 17 anos depois do livro de Mateus. Por que isso aqui é interessante? Porque quando você lê ele dentro da linha do tempo cronológica, as histórias elas vão se entrelaçar, você vai entender melhor a história. Se eu ler primeiro o livro de Lucas para depois ler o de Mateus, vai ter história no livro de Lucas que não tem no livro de Mateus, ou vai se repetir história do livro de Lucas que se repete no de Mateus, ou história no livro de Mateus que se tem mais mais enriquecida em detalhes no livro de Lucas do que no livro de Mateus. Então, isso aí é uma questão de cronologia, de linha do tempo bem organizada. Ok? Vamos agora para a próxima. Bom, chegando aqui a gente vai ter o seguinte. O nono livro, né, a primeira epístola escrita aos Efésios, né, que é Efésios, a sétima epístola escrita pelo apóstolo Paulo de Tarso. Onde ele escreveu? Ele escreveu em Roma, que Roma é a capital da Itália, a província da Itália. Tá? O escritor era Paulo de Tarso. Ele iniciou a escrever esse livro
Efésios, essa epístola, em 60 e concluiu em 61. Por quê? Porque às vezes viajava muito, estava com a folha ali, estava escrevendo, daqui a pouco, depois de escrita, ainda tinha um tempo para você poder enviar pelos correios, né? Você tinha que enviar isso aí até chegar lá. E aí levou 20 anos depois do livro de Mateus. O 10º livro é a epístola escrita aos Filipenses, né, que é Filipenses, e a 8ª epístola escrita pelo apóstolo Paulo de Tarso e Timóteo de Tarso. Então é quem escreveu, Paulo de Tarso e Timóteo de Tarso. Tinha 2 pessoas escrevendo. Ele escreveu em Roma, na Itália, e os escritores foi Paulo de Tarso e Timóteo de Tarso, que era irmão dele. Timóteo seria o segundo. Ele iniciou no ano de 60 e concluiu em 61, 20 anos depois do livro de Mateus. Ele enviou essa epístola para ser para os determinados locais, né? O 11º livro, a primeira epístola escrita aos Colossenses e 9ª epístola escrita pelo apóstolo Paulo de Tarso em Roma, na Itália, a província de Colosso. Então era um município de Colosso, né? Província de Colosso. O escritor era Paulo de Tarso. Ele iniciou a escrever em 60 e 61 ele enviou essa epístola para Colosso, 20 anos depois do livro de Mateus. O 12º livro é a primeira epístola escrita ao filho dele, que é o Filemon, um dos filhos dele que andou muito tempo com ele, e 10ª epístola escrita pelo apóstolo Paulo de Tarso. Ele escreveu em Roma, na Itália. O escritor era Paulo de Tarso. Ele iniciou em 60 e 61 ele concluiu esse documento e aí foi publicado, foi enviado. A gente fala que foi publicado, no caso. Então, essa cronologia é a mesma que tem no Novo Testamento da Bíblia Real. Não a nossa Bíblia antiga, a Bíblia Real. Quando você lê, você vai conseguir entender muito melhor todo o contexto da história, contexto histórico, contexto geográfico, que é a geolocalização que a gente está dando, que foi acontecido, por conta de que todas as informações que você está lendo estão organizadas, ok? Então vamos para o próximo aqui. A próxima é o seguinte. Continuando a cronologia da Bíblia Real, o 13º livro é a História dos Apóstolos, escrito pelo psiquiatra Lucas Pini. Então Lucas ele escreveu também a História dos Apóstolos, ok? E ele escreveu em Roma, na Itália, essa história. O Lucas Pini era psiquiatra, era o escritor. Ele escreveu e publicou isso no ano de 61, 20 anos depois do livro de Mateus. O 14º livro é a Epístola dos Hebreus, Hebreus, primeira Epístola de Hebreus, global, e 11ª Epístola escrita pelo apóstolo Paulo de Tarso. Escreveu em Roma, na Itália. O escritor é Paulo de Tarso e no ano de 61, 20 anos depois de Mateus Galvão, ele concluiu. O 15º livro, a primeira Epístola global escrita pelo apóstolo Tiago Boanerges. Ele escreveu em Jerusalém, na província de Israel. Tá? O escritor foi Tiago Boanerges e no ano de 62 ele publicou esse livro aí. Então essa é a ordem cronológica real que tem que ser. A Bíblia Real é desse jeito. O 16º livro é a primeira epístola escrita a Timóteo e 12ª epístola escrita pelo apóstolo Paulo de Tarso para o filho dele, que era o Timóteo. Ele enviou essa epístola para Timóteo. Quando ele escreveu, estava na Macedônia, que é na Europa. A Macedônia, nessa época, geograficamente falando, ela tinha divisa com Sérvia, Bulgária, que são países, né? Províncias, são países. Ela fazia divisa com Sérvia, Bulgária, Grécia e Albânia. A Grécia, que é a Grécia, né? Da ilha de Creta, e Albânia. O escritor Paulo de Tarso, ele iniciou a escrever em 61 e ele publicou, enviou essa carta no ano de 64. Tá? Paulo de Tarso era um cara que gostava de escrever, ele tinha muito conhecimento para isso. Então, continuando aqui, o 17º livro é a primeira epístola escrita para o filho dele, Tito, de Tarso, e 13ª epístola escrita pelo apóstolo Paulo de Tarso. Quando ele escreveu, ele estava em Nicópolis, era a capital do reino de Roma, e estava situada ao ocidente da Grécia atual, quando ele escreveu isso.
O escritor foi Paulo de Tarso, ele iniciou a escrever em 61 e ele concluiu e publicou isso aí no ano de 64, esse livro de Tito. O 18º livro é a primeira epístola global escrita pelo apóstolo Pedro. Então esse é o apóstolo Pedro Iscariote Silva, o nome completo dele, não está aí, mas esse é o nome. Quando ele escreveu, ele estava na Babilônia, o setor que foi escrito foi na Babilônia. Agora está aqui, ó, o nome do escritor Pedro Iscariote Silva, era primo de Jesus. Ele iniciou em 62 e concluiu em 64, no ano de 64. O primeiro livro de Pedro, primeiro Pedro. E o 19º livro é o segundo epístola global escrito pelo apóstolo Pedro, que é o primeiro Pedro e o segundo Pedro. O segundo Pedro ele também escreveu quando estava na Babilônia, o escritor é Pedro Iscariote Silva, e ele concluiu isso aí no ano de 64. Né? Ele escreveu o segundo Pedro, que ele fala sobre a profecia, os meteoros vão atingir a terra, tudo mais aqui. O 20º livro é o de Marcos Carvalho da Silva, que é o livro de Marcos. Ele escreveu, ele estava em Roma, e o Marcos Carvalho da Silva, ele iniciou a escrever o livro de Marcos 60 e foi até 65. Marcos, ele não era um cara escritor nato. Então, o livro de Marcos, ele não é um livro muito grande, ele tentou passar tudo que ele presenciou, tudo que ele viveu, dentro daquele pouco livro. Como ele não era um cara que tinha muita aptidão para escrever, o livro de Marcos foi um dos livros pequenos, né? Não é tão rico em detalhes. Agora passando para cá, o 21º livro, a segunda epístola escrita para o filho dele, Timóteo, que tem o primeiro Timóteo, esse aqui é o segundo Timóteo. E a 14ª epístola é escrita pelo apóstolo Paulo de Tarso, que epístolas são cartas. Tá? Ele escreveu em Roma, o setor que foi escrito, o escritor Paulo de Tarso, e no ano de 65 ele escreveu isso aí. Então no ano de 65 houve muitos livros escritos, né? O 22º livro é a primeira epístola global escrita pelo irmão de Jesus, Judas. Esse Judas, ele escreveu na época na Palestina, e o nome dele completo era Judas... Judas Iscariote Silva... Não, era Judas... tem um outro sobrenome, não era Iscariote, é Silva, tá? Tem que fazer uma correção aqui. Ele escreveu no ano de 65, tá? Esse Judas que escreveu esse livro aí, e não o Judas Iscariote Silva, ele é o Judas que era irmão de Jesus, tá? Então fique bem claro isso aí para não gerar confusão. O 23º livro é Apocalipse. Ele relata segredos e acontecimentos e revelações. Ele foi escrito na ilha de Patmos, uma pequena ilha grega do Dodecaneso, falando geograficamente, situada no mar Egeu meridional, a 55 km da costa sudoeste do mar Egeu. Então aí está a geolocalização da ilha de Patmos. O escritor foi João Pedro Boanerges, um cara bem polido, né? Era irmão de Tiago Boanerges, né? O sobrenome deles era Boanerges, fala lá em Atos dos Apóstolos. Ele escreveu isso aqui no ano de 96, sendo que quando ele estava escrevendo isso aqui, quem narrou para ele foi Jesus. Jesus ia falando e ele escrevendo. O 24º livro, João Pedro Boanerges, tá? João Pedro. Esse aqui é o livro do Apocalipse, e o 24º é o do João Pedro mesmo, é o livro de João. Ele escreveu em Éfeso, na Turquia. O escritor João Pedro Boanerges foi no ano de 98. Ok? Aqui vem para a próxima aqui, ó. O 25º livro é a primeira epístola escrita pelo apóstolo João. Ele escreveu em Éfeso, na Turquia, situado na Turquia. O escritor João Pedro Boanerges no ano 98. Ele concluiu isso aqui e publicou. O 26º livro da Bíblia Real é a segunda epístola escrita pelo apóstolo João. Escreveu em Éfeso, na Turquia. Ele já tinha saído da ilha de Patmos, João Pedro Boanerges, e ele escreveu isso aqui no ano 98, também, 57 anos depois do primeiro livro de Marcos, Mateus e Galvão. O 17º livro
a terceira epístola escrita pelo apóstolo João. A terceira epístola, então escreveu a primeira, a segunda e a terceira epístola. A terceira epístola foi em Éfeso, na Turquia, e era o João Pedro Boanerges, né, no ano de 98. Então no ano de 98 ele escreveu essas 3 epístolas aqui, 1, 2 e 3. E o interessante é o seguinte, que assim, como que fica a situação dos livros do Evangelho? Vamos lá, a gente vai chegar lá agora. Tem que entender. O primeiro livro do Evangelho é Mateus, né, na Bíblia Real. O segundo livro do Evangelho é Lucas, né, o segundo. Então Mateus, Lucas, vamos para o terceiro. Mateus, Lucas, o terceiro. O primeiro Mateus, o segundo Lucas, o terceiro, a história dos apóstolos, que era quando eles estavam andando, acontecendo os itens. O quarto livro agora é o de Marcos. Então o quarto livro é o de Marcos, no Evangelho. Se eu fosse escrever só os livros do Evangelho, que não são epístola, o Marcos seria o quarto. E depois disso teria o quinto, né, que é o livro de João. O livro de João é o quinto livro, ok? Aí encerra. Mas você vê que a ordem cronológica dos livros se altera, né? Marcos não é mais o segundo livro da Bíblia, Marcos chega ao seu quarto. O quinto é João. O terceiro é Atos dos Apóstolos, o segundo é o de Lucas. Então, por aí a gente já tem uma ideia, né, de como que tudo se encaixa perfeitamente dentro da cronologia da Palavra de Deus. Tá, agora vamos aqui, ó. Esse trabalho aqui, né, ele é um trabalho não só no Brasil, ele é mundial, ele é feito também em inglês e espanhol. A gente está expandindo aí para francês e italiano, né? Só não vamos fazer nos idiomas que não são alfanuméricos, né? Que contém o alfabeto. Tipo russo, alemão, eles não são idioma alfanumérico, são hieroglifos, são desenhos, chinês, japonês. Isso aí a gente vai mais para a gente ver se tem alguém que tem uma habilidade muito boa para fazer essas traduções sem depender de inteligência artificial. A gente até usa ela, mas o mínimo possível, porque quando você coloca as coisas suas para outras pessoas fazerem, ou a inteligência artificial, com o tempo você perde o gosto por aquilo aí. Quando você faz, você vai pegando mais gosto aí. Vamos lá, deveres para com Deus. Dízimo, primícia e doações. Isso é dever de Deus, ajudar o tempo matriz. A gente quer construir o tempo físico, a gente já tem o tempo virtual, né? Canal no YouTube, blog, divulgado nas redes sociais. E tá aqui, ó, o dízimo, para quem quiser doar, ajudar o trabalho para Deus. Tudo isso, com certeza você vai receber de volta, né? Deus vai te retribuir, pode ter certeza disso. A partir do momento que você fizer de coração, para o tempo matriz, a chave Pix, tá aí a chave Pix, Banco Santander, conta corrente, no nome do sacerdote que sou eu. Então tudo de bom que eu estou praticando, que Deus abençoe e multiplique, amém. Essa planta aí de visão, de vista aérea, de vista aérea, ela é uma planta em 3D do tempo matriz. Na verdade são 3Ds. Um desses é o templo para as reuniões, o outro desse é o tempo onde vai acontecer os festivais, festas gospel, solenidade, batizado, casamento, tudo. Ele é separado, ele é para evento gospel. E o outro é um hotel bem simples, mas bem aconchegante, que tem tudo projetado para as famílias que vierem lá no sábado e forem embora no domingo, elas poderem ter hospedagem, ter praça de alimentação, ter tudo isso aí, tá? Um local para as crianças brincarem, tudo isso aí. Para que ela passe esse dia aí na casa de Deus de maneira confortável e que sinta vontade de retornar para aquele lugar de novo. Mas para que isso aconteça, a gente conta com o seu dízimo, primícias e doações. Só antes de encerrar, eu vou falar um pouquinho sobre primícia. Primícias é quando você trabalha com fruta, verdura, legumes, e aí você dá 10% de tudo que você colhe disso aí.
ou quando você tem criação de gado, animal, você dá 10%. Na realidade, no animal, lá em Levítico não fala 10%, fala o primeiro animal sem mancha e sem defeito. Tá? Aí você pega ele e doa para o templo, e aí Deus abençoa, e daí você tem uma prosperidade muito maior. Porque está escrito que aquele que honra a Deus, Deus honra. Então, se você está honrando a Deus, pode ter certeza. Ele é um ser superior, supremo e soberano para te honrar. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Essa série aqui é em nível PhD, para que vocês entendam que lendo a Bíblia de qualquer jeito é complicado a mente organizar isso, né? A mente organiza quando as coisas estão mais organizadas. Se você desorganiza, você vai gerar uma bagunça. E a Bíblia, ela veio para isso. É uma Bíblia para se ler, para se estudar. Ela é científica também. Ela juntou a palavra de Deus com a ciência, ciências exatas, química, física, biologia, geografia. Com tudo isso, é uma Bíblia completa. Tá? E que Deus abençoe a todos.